Meus irmãos, muita paz. Falar sobre Jesus é sempre algo motivador para mim. Sempre a personalidade dele foi fascinante para mim, sempre foi até intrigante também, como uma pessoa consegue arrebatar tanta gente, influenciar tantas pessoas séculos e séculos. E a sabedoria dele também me chamava a atenção. O conteúdo do Evangelho, os feitos dele, tudo isso sempre foi inspirador. Mas faltava a mim alguma coisa, algo diferente estava me faltando, porque tudo isso vinha a partir de informações, de leituras, de ouvir falar. Tudo isso me fez conhecer a personalidade de Jesus e me motivava a falar sobre e a tentar, de alguma forma, seguir os seus passos, imitar como ele viveu, o que ele viveu. Mas a certa altura da minha vida, isso não foi suficiente para as minhas exigências. E gostaria de compartilhar com vocês que exigências são essas. Porque uma coisa é você aceitar algo, entender algo e fazer até semelhante. A outra é você construir dentro de você a capacidade de fazer aquilo. Porque você pode saber, durante sua encarnação inteira, que você deve amar. Você deve ouvir isso de muita gente e pode até falar que todo mundo deve amar. Uma outra coisa é você aprender a sentir o amor, que é diferente. Então, o que aconteceu comigo é que eu me exigi mais do que saber sobre Jesus, mais do que falar sobre Jesus, mais do que admirar, mais do que compreender a mensagem dele, mais do que falar sobre. Eu me exigi que eu deveria construir dentro de mim um mínimo que fosse do que ele pregava, um mínimo que fosse. Nenhuma exigência de perfeição, mas eu preciso viver isso de alguma forma, né? Bom, e aí, em meio a essa exigência, essa necessidade, aí eu comecei a escrever esta série de livros, que foi uma jornada extremamente gratificante, porque eu comecei a sentir algumas mudanças em mim. E o interessante não voltando-se para a minha vida espírita, o interessante não é quando você percebe que você está mudando as pessoas, é quando você percebe que você está mudando, que é um processo muito mais mágico, muito mais gostoso e interessante. Você está vendo alguma coisa acontecer com você. Porque ouvi durante muitos anos as pessoas chegarem para mim e dizerem: Adenauer, como foi bom eu ouvir o que você disse, como isso me transformou, me motivou. E isso é bom, massageia o ego, né? Eu, pelo menos, me sinto muito bem. Poxa, o que eu estou fazendo está reverberando, está repercutindo. A outra coisa é eu começar a ver o que estava acontecendo comigo, não pelo que os outros estavam dizendo, mas pelo que eu estava percebendo em mim. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a ver que estava havendo algumas mudanças em mim. Mudanças, não eram mudanças dizendo eu me tornei melhor. Não se trata de uma avaliação, um julgamento do que é bom, do que é ruim, do que é bem, do que é mal, porque isso pode levar-nos a sintetizar demais os processos de mudança. Quando você diz assim para você: eu hoje sou uma pessoa melhor, você está resumindo. Sim, mas melhor em quê? O que mudou? Não se trata de bem e mal, nem de quantificar
que era menos, agora é mais. Mas você ter a percepção do que de fato está mudando dentro de você. E mudar é integrar habilidades. Mudar é passar a ser capaz de algo mais complexo, algo que você antes não era capaz e se tornou capaz. Não quer dizer que você era uma pessoa boa, ruim e passou a ser uma pessoa boa, não. Você se tornou uma pessoa capaz de. Então, o processo de mudança é um processo mais complexo, né? Uma avaliação em si mesmo de mudanças significativas na forma de encarar os problemas, de se relacionar com as pessoas, de entender a vida, de entender o próprio destino, de mexer no próprio destino, né? Então, eu comecei a notar isso quando eu comecei a escrever esses 7 volumes. Sabia que seriam 7 volumes. Fiz um plano de escrita, né? Que demorou 4 anos. E eu confidenciei com Rosana hoje de manhã, ontem, aliás, que, poxa, como era bom estar escrevendo, como era bom concluir um trabalho, mas eu ficava triste porque eu queria continuar escrevendo mais, mas eu tinha feito um plano de trabalho e que se fechou, né? Então, fica assim um gostinho de quero, ficou um gostinho de quero mais, porque era interessante estar escrevendo sobre esse assunto. Hoje eu estou escrevendo sobre um assunto completamente diferente do que esses livros trazem. Então, eu vi as mudanças dentro de mim. Não sei se as pessoas que convivem comigo percebiam essas mudanças, mas eu percebia que era o mais importante. Minha família, não sei se Rosângela percebia, mas eu estava mudando, estava percebendo diferenças, né? E estava bom. Chegou nesse último livro, eu fiquei amarrando. Eu quis demorar mais, né? Quis demorar mais. Digo, poxa, vai acabar. Vai acabar, eu tinha que escrever 100 capítulos. Quando eu comecei, eu disse, poxa, eu vou demorar para terminar. Eu vou postergar o máximo que eu puder. Mas esse postergar, até nisso é bom você pensar sobre como Jesus pode mudar sua vida. Eu comecei a postergar, não escrevia todo dia. Nasceu um outro livro dentro desse período em que eu estava escrevendo o 7º volume, outro livro que vai ser publicado agora pela Fundação La Harmonia, que se chama O Bom da Vida. Um livro simples, de 150 páginas, que eu escrevi porque eu resolvi aumentar o prazo de escrever esse livro. Aí me vieram outras ideias que não tinham nada a ver com o livro. Como se fosse um outro livro, e eu escrevi e está sendo feita a correção do livro. Então, até querer atrasar um trabalho sobre Jesus rende algo de bom. Então, se eu não atrasasse, renderia também algo de bom, que é concluir o livro. Como eu resolvi atrasar, nasceu um outro livro que vai sair. Acho que até novembro devo lançar esse outro livro, O Bom da Vida. Bom, mas quando eu parti para escrever o 7º volume, O Arquétipo da Paz, essa palavra me fez refletir sobre, bom, e o que é a paz para mim? O que é a paz que tanto se diz que Jesus promove, provoca, proporciona? Sim, isso eu sei. Mas o que essa palavra promove em mim? E é sempre assim, você tem que trazer para você. Nós costumamos ouvir as informações, os ensinamentos, identificar quando é que isso acontece, quem não faz, quem não vive, quando não está em paz, quando eu não estou em paz. Mas dificilmente
alguém pensa assim, e eu sinto isso? Eu sinto a paz? Não é se eu faço, porque o fazer pode ser um ato mecânico. É como você pegar e dar um cobertor a uma pessoa. Pode ser um ato mecânico. Você pode dar um prato de comida a uma pessoa. Pode ser um ato mecânico. E a minha questão era, eu preciso ter vontade de fazer isto, eu preciso sentir, então, a experiência antes de executá-la. Preciso sentir. Então, a minha reflexão é, quando eu comecei a escrever esse último volume, eu preciso sentir a paz antes de detectar que ela existe ou não existe, antes de julgar que é fato ou não é fato, antes de perceber se eu estou em paz ou se eu não estou, preciso sentir ela. Então, esse foi o desafio para mim, à medida que eu ia escrevendo. E verifiquei no Evangelho que Jesus apresentava momentos que você pode classificar como momentos de paz e momentos em que você pode classificar como momentos em que a raiva estava presente. Está no Evangelho. E se ele era paz totalmente, então ali estava um paradoxo. Como uma pessoa em paz pode expulsar os vendilhões do templo? Como uma pessoa em paz pode dizer que não vai atender a mãe? Como uma pessoa em paz pode não atender uma pessoa que estava necessitando e ele não quis ajudá-la? Ou é um paradoxo, ou meu conceito de paz estava equivocado. Eu optei por esse último. Peraí, o meu conceito de paz está equivocado. Não, a paz não pode ser, então, uma pessoa constantemente cordata, constantemente em silêncio, orando. Isso não é o conceito de paz, porque isso não aconteceu com ele. Mas ainda, então uma pessoa com raiva pode ser uma pessoa em paz? Pode. Então isso me tranquilizou. Adenal, então você, quando está zangado, com raiva, ou brigando com alguém, isso não significa que você não tem paz. A paz não é contrária a essa emoção. Tente, então, captar por que Jesus é a paz. Tente captar aí, tente entender melhor. E nisso residia o trabalho interior, né? O trabalho interior é esse. É você identificar quais são os instrumentos que você tem para vivenciar os princípios cristãos, os ensinamentos. O que você tem de instrumentos dentro de você? Não são os instrumentos externos. Você tem os instrumentos externos como uma espécie de auxílio. Quais são os instrumentos externos? Uma imagem, uma música, um texto que você decora, que você se lembra, né? Uma frase. Então você tem esses instrumentos externos para dizer a alguém: calma, fique tranquilo, eu estou tranquilo. São instrumentos externos. A questão são os instrumentos internos. O que você já conquistou que significa estar em paz? Sinceramente, não é a capacidade de estar diante de uma confusão e você está ali em oração tranquilo. Não é isto. É uma questão interna a ser resolvida. Resolvendo a questão interna, a questão externa fica mais fácil, né? Mais simples. Então, qual era a questão interna da paz? Era a pacificação da própria alma, né? A pacificação interior. É você com seus inimigos internos, né? Não é você com seus obsessores, com as influências negativas,
Porque uma pessoa que está pacificada interiormente lida muito bem com a obsessão. Até porque todo mundo está sujeito a ser obsidiado, né? Todo ser humano pode ser influenciado negativamente, não só por encarnados, como por desencarnados. Mas se você conseguir uma pacificação interior, você lida muito bem com a questão externa que lhe agride, que lhe atinge, né? Mais do que isso, a pacificação interior tem que atingir algumas dimensões. A dimensão física, né? Tem que estar em paz com o meu corpo, não é só com a minha mente, com o meu corpo. A dimensão psíquica, eu tenho que estar em paz com minha mente. A dimensão afetiva tem que estar em paz com minhas emoções, né? A dimensão espiritual, eu tenho que estar em paz com tudo que envolve o espírito. E nessa busca por pacificação interior, eu tenho que estar em paz com a sociedade, com a minha vida social. Então, foi necessário fazer um trabalho de revisão para identificar o que eu já tinha conquistado no que diz respeito à paz nessas dimensões. Imagine se eu achasse que eu sou capaz de falar em paz e pacificar um ambiente, se me incomoda um espinho, se me incomoda uma pedra no sapato, se me incomoda uma verruga, uma queda de cabelo ou um câncer, se eu não conseguir resolver isso dentro de mim, eu serei um fake, uma farsa, né? Porque eu posso pregar um bocado de ideias, mas interiormente tem uma confusão dentro de mim que eu não consigo resolver. Então isso não é paz. E no meu entendimento, Jesus é o arquétipo da paz, isto é, apresenta uma imagem padrão para o ser humano, porque ele resolveu essas questões interiormente. E aí estava preparado para exteriormente vivenciar aquela paz, mesmo estando aparentemente apresentando contradições. Quando eu fui olhar para mim mesmo e verificar o que eu já tinha conquistado, eu vi lacunas enormes, né? Peraí, eu não resolvi isto, ainda não resolvi dentro de mim, não é fora, não. Porque a vida externa, a vida social, viver no mundo, é algo, digo a vocês, muito simples de fazer. Muito simples. Não há nenhuma contradição no mundo. A contradição é interior. Você achar que o mundo é problemático, é complexo, você vai se achar uma unidade. E nós não somos uma unidade. Se você achar que o problema é a briga entre republicanos e democratas, se você achar que o problema é entre ateus e não ateus, se você achar que o problema é o bem e o mal do mundo, se você achar que o problema é ter ou não ter dinheiro, por aí vai, qualquer que seja a dialética maniqueísta que a gente use, você vai se achar uma unidade. Não, eu não sou o problema. Não, o problema está todo dentro de mim, eu tenho várias contradições. Tudo isso eu preciso resolver em mim. Então, você tem que se sentir uma pessoa cindida. Você tem que sentir uma pessoa dividida, contraditória, né? Confusa. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Ao invés de dizer, não, vocês têm que se sentir em paz. Porque não é assim. Isso pode nos enganar se a gente pensar que é assim. Não, você tem que perceber suas contradições. Se você não perceber suas contradições, é a pessoa que está do seu lado que é contraditória, é o seu chefe, é o seu amigo, é todo mundo. Você tem que ver você. Não é porque eu queira
transferir responsabilidade para vocês. Mas se não for assim, vamos passar dezenas de encarnações, indo e voltando, para chegar à conclusão que caminhamos 1 milímetro em 100 anos de uma vida. Então, comece a perceber essas contradições. E chegar um momento, você diz assim, poxa, eu não sabia que eu era uma pessoa tão ruim, tão confusa. Parabéns se você chegar a esse ponto. Parabéns. Você não está perdido ou perdida. Você está chegando de fato à consciência de quem é você, e os passos seguintes serão muito mais seguros, muito mais seguros, muito mais firmes, porque você não estará caminhando em areia movediça, você não estará pisando em falso. E isso deve levar a uma consciência de paz muito mais profunda e sólida do que aquela anterior, que você procurava resolver as situações externas para dizer que está em paz. É algo, então, que você pode até continuar fazendo. Pode continuar fazendo isso, pode continuar tentando equilibrar as situações externas. Isso não é um mal, mas não se esqueça de que há uma necessidade de entender que essa pacificação interior ela é inadiável. Inadiável. Então, quando a imagem de um Jesus carregando uma cruz e o sujeito batendo nele, anteriormente era dizendo assim, poxa, uma pessoa em paz é uma pessoa que apanha. Não é essa imagem que a gente pode pensar? É contraditório para mim uma pessoa apanhar e ficar em paz. É contraditório. Né? É absurdo pensar que a paz é você não fazer nada diante da injustiça. Mas ele fez, ele agiu, ele reagiu àquilo com uma sabedoria que a mim me calou. Eu digo, poxa, essa é uma forma incrível de reagir a uma situação de injustiça. Ele questionou a pessoa, ele disse, vem cá, por que você está me batendo? O que eu fiz para você me bater? Quer dizer, ele não ficou calado. Há uma atitude, porque tudo pede uma atitude para você construir uma base sólida dentro de você. Só se aprende com experiência. Ninguém aprende por osmose, isto é, porque você botou o travesseiro, o livro debaixo do travesseiro, e ao dormir ali você não vai aprender. Ou você vive a experiência, ou ela não é assimilada. Né? Tudo exige de nós envolvimento, afeto, né? Tudo exige que a gente tenha uma direção da energia, da vontade, do desejo. Tudo exige. Você não aprende porque você leu ou assistiu a um filme. Ali são lembretes para você, né? Então, eu comecei a ver que as lacunas que existiam dentro de mim em relação à paz eram enormes. Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que trabalhar isso. E no meio dos escritos, eu vivi uma experiência com o corpo fantástica. Precisava pacificar o corpo. Eu tive um AVC, que coisa maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque o tamanho da experiência reflete o tamanho do abismo. Claro. Se o abismo não fosse grande, eu teria uma gripe. Né? Eu tive um AVC, então o tamanho, a distância entre o eu e o corpo era tão grande que foi preciso um choque para uma pacificação. Para que eu enxergasse a lacuna, então, hoje, sei, é uma coisa que está resolvida dentro de mim, eu e meu corpo. Né? Não que o corpo tenha essa
relevância muito grande, mas era preciso estabelecer os limites do corpo, respeitar, né? Pacificar o desejo, pacificar as questões ligadas à nutrição do corpo como instrumento de evolução. Então isso foi resolvido. Está em paz. Então o AVC foi o tamanho da lacuna e em seguida a vivência de uma experiência de cuidado e ser cuidado, que é muito bom ser cuidado, né? Gostei. Queria até que aumentasse o tempo, né? Para continuar sendo cuidado, né? É muito bom se permitir ser cuidado. E eu nunca precisei ser cuidado, sempre muitos anos cuidando das pessoas, né? Então aquele período foi uma entrega para me permitir ser cuidado por alguém, pelas pessoas, pelos meus familiares, né? Até para você ser cuidado ou cuidada pelo outro, é preciso que você aprenda a fazer isto, porque isso não pode ser uma experiência de dependência, nem uma experiência de vitimização. Tem que ser uma experiência de crescimento, né? De você crescer com o outro que lhe ajuda, que lhe acolhe, que leva a sério aquela experiência. Então foi muito bom, foi muito importante. Então eu entendia que a paz externa poderia ser alcançada por uma pacificação interior não global, não plena, mas sim particionada, né? Você não alcança a paz interior como se fosse uma iluminação. É um processo que envolve etapas. Não é instantâneo assim, eu agora sou uma pessoa em paz. Não. Eu conquistei este aspecto, agora tem outro, tem uma dezena aí de experiências a serem vividas para eu um dia, não sei quando, nem tenho pressa, nem imagino quando isso se dá, dizer, eu sou uma pessoa totalmente, interiormente em paz. Não, eu posso dizer, eu sou uma pessoa que já comecei esse processo de pacificação interior, já comecei. E eu não sei quando é que isso termina, se nessa encarnação, creio que não. Uma coisa importante que eu entendi é que a idade, eu tenho 61 anos, que à medida que eu vou envelhecendo, eu vou conseguindo muitas conquistas, mas é só por causa da idade. É enganoso você pensar que você, por ser uma pessoa que tem cabelos brancos, já chegou a uma certa idade, já tem mais paciência, que você conquistou isso. Porque se você não tivesse essa idade, tivesse um corpo mais jovem, será que você teria essa sabedoria? Então, não se enganem com as conquistas da idade, por causa da idade. É enganoso pensar, eu tenho 60 anos, eu tenho que ser uma pessoa mais cordata, mais tranquila. Sim, mas será que não é a idade que está fazendo isso? Ou será que não é uma exclusão, autoexclusão? Né? Não, já não participo mais das coisas, porque eu não sou mais desse tempo. Isso é enganoso, você pensar que você venceu. Por vencer isso, você venceu, resolveu seus processos internos, né? Então, essa consciência de que a idade não representa a integração de habilidades ao espírito, eu já tenho. Já tenho, porque como é que eu funcionaria se eu tivesse 30 anos de idade? Vivendo o que se vive hoje com quem tem 30 anos de idade. Será que eu teria essa capacidade de vencer? Então, não esperem a velhice, não esperem a maturidade do corpo para acreditar que vocês já cresceram e já aprenderam, né? É um constante aprendizado que o espírito deve realizar no tempo. O corpo tem seus ciclos, são ciclos do corpo. Infância, adolescência, idade adulta jovem, meia-idade, maturidade, idoso. Isso são ciclos do corpo, não são ciclos do espírito, porque o espírito não vive esse processo.
em si. O corpo vive esse processo, a vida social vive esse processo, mas não o espírito. O espírito não é criança, nem é adulto, nem está na meia-idade. Não, isso é uma forma de se relacionar no mundo com o corpo. Então, esses ciclos não respondem pelo que o espírito precisa. É circunstancial isso. Então, a paz que Jesus trouxe em mim me levou a essa reflexão. Eu preciso integrar, eu preciso fazer isso comigo, porque se eu não fizer comigo, eu repito, será uma farsa, né? Que o prejudicado serei eu. Eu estou ensinando um bocado de coisa para todo mundo dizendo que foi bom, mas eu vou viver disso? De aplausos? Não tem sentido, né? Que vida é essa que você vive de aplausos? Uma vida é verdadeira dentro de você e acontece dentro de você, ela não acontece. E a vida acontece dentro de você, ela não acontece fora de você. Estar aqui nos Estados Unidos, que eu considero uma coisa maravilhosa, não porque não vivo aqui, mas porque realmente me identifico bastante com o Way of Life americano. Por mais que seja criticado, estar aqui é uma experiência maravilhosa, mas isso é externo. É preciso que você veja como é que você vive onde quer que você esteja, seja aqui, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na África, é você e você. Né? É você e você, sempre será assim. A experiência de compartilhar a vida com outra pessoa, de viver em paz com alguém, é fundamental, é importante. Mas como é que você vive em paz com você, com seus processos, com suas dúvidas, com seus questionamentos, com as suas derrapagens, com as suas dificuldades? Não é com o outro apenas sinaliza. O outro apenas serve de alerta. O outro apenas faz você lembrar que você internamente não se pacificou. Então, a paz que o Cristo prega e que é alardeada, ela entrou em mim como um punhal, como uma lança. Epa, saia desse comodismo de achar que você vai ficar orando aí e tratando as pessoas, meu irmãozinho aqui, meu irmãozinho ali, que isso é a paz. A paz é você resolver o que você passa dentro de você, vá. Então isso foi um punhal assim, ó, acorde, saia dessa letargia, né? Desse engano. É muito bom coletivamente, mas não funciona individualmente. Individualmente isso é um tsunami, um furacão. Isso é um furacão, isso você vai ter que mexer com a poeira aí dentro de você. Aí eu vi que, de fato, a personalidade ela é um conjunto de elementos contraditórios, difíceis, complexos. Eu imaginava que eu fosse uma coisa assim, ó, uma unidade Adenauer. Que nada, isso é um resumo, uma síntese de algo que tem uma série de elementos que precisam ser trabalhados, conhecidos por mim mesmo, vividos, né? À medida que eu fui terminando o livro, eu fui vendo que o resultado tinha sido extremamente proveitoso. Depois, que coisa boa escrever sobre a paz e, ao mesmo tempo, me exigir sentir a experiência da paz. Eu acredito isso, a personalidade de Jesus, não é nem a mensagem. Porque a mensagem do Cristo é um mantra, é uma proposta arquetípica. A personalidade dele é que é fascinante. Um ser humano conseguir viver de uma forma, numa época escura, obscura, sem grandes atrativos. Né? O povo judeu daquela época não era nada excepcional, né? Hoje é. Hoje você pode exaltar o judeu porque eles são ilustres representantes do que melhor existe na nossa civilização, pelos feitos, pelas descobertas, pela contribuição à humanidade. Mas naquela época não era nada, era um povozinho nômade, não tinha muita coisa não.
O povo foi se desenvolvendo à medida que a evolução veio. Era muito mais interessante o egípcio do que o judeu, né? O Egito tinha uma sabedoria que o povo judeu não tinha, né? Provavelmente a China também, naquela época, era muito melhor. Mas aquela personalidade, Jesus, era singular, era um judeu diferente, né? Extremamente oposto àquela cultura, àquela civilização, né? Até os judeus hoje são muito gratos a Jesus, porque Jesus projetou o povo judeu de uma forma excepcional, até por não ter sido aceito pelos judeus, né? Foram os judeus que sacrificaram Jesus, não foram os romanos, né? Não foram os romanos que perseguiram Jesus, foram os próprios judeus, porque eles não aceitavam aquela personalidade que ameaçava o status quo, ameaçava as crenças, as tradições judaicas, né? Quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, foi dizer, olha, tudo que vocês estão fazendo aí não vale nada. Eu vou mostrar como é que se faz, como é que se vive isso, como é que se realiza. Então ele veio como um tsunami, ele veio como um furacão, uma tempestade, um terremoto para aquela época, por ser uma personalidade muito assertiva. A paz que ele propunha era uma paz que era uma espada, era ou você se inquietava ou você não crescia. Tanto é que, podem reparar, depois que Jesus voltou, a humanidade entrou num mar de sangue muito grande, né? Que morreu de gente por causa da aceitação cristã. Muita gente, muito sangue, muita morte, muita gente se imolou. Então, o sacrifício que ele impôs com a sua doutrina foi muito grande. Quando vocês veem hoje o muçulmano criar o Estado Islâmico e decapitar pessoas numa atitude absurda, é porque vocês não estão olhando lá para o século I, século II. O que se fez em nome de Jesus foi muito pior. Milhares de pessoas morriam num fim de semana. Num fim de semana, milhares. Não era uma, duas aqui, um jornalista aqui, outro ali. Não, era milhares de pessoas. Então, a força da mensagem, a paz que ele propunha, exigia muita reflexão e muita luta interior. E isso se refletiu na sociedade, porque a sociedade é o reflexo de quem nós somos, do que nós somos, né? Então, se você quer integrar essa paz, se prepare para a guerra. Para a guerra mais cruel que vocês poderão enfrentar, que é uma guerra interior. Onde vocês vão tentar, a todo custo, botar panos quentes. Não, não é bem assim, depois eu penso nisso, depois eu faço... Não, agora não, agora não. Peraí, como é? Ir lá falar com fulano, ir lá perdoar, fulano, não, isso, agora não tem condições. Aí você cria os seus mecanismos de escape, né? Não, mas também... E vem o cão atenta, né? Aí vem... Mas ele já vem e aí você aceita. Fulano diz que ele massageia seu ego. Não, eu tenho razão. Essa aí você adiou, na verdade, para outra época, né? Você colocou ali um pano quente. Você não quis mexer naquela sua lacuna, porque você resolveu atribuir ao outro que de fato não tem razão, o outro. Quando duas pessoas brigam, ninguém tem razão. Ninguém tem razão. A razão saiu, porque entrou a emoção. A razão não é quem está certo ou quem está errado. Saiu o racional, entrou o emocional. Quando duas pessoas brigam, entrou o emocional, né? Há um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Por quê? É só você sair do emocional, você não briga. Então, a paz é um processo
que leva você a entrar numa guerra interior. E se você não entrar nessa guerra, não vai nascer a paz. Porque é preciso que você concilie essas contradições internas, né? O mundo não é contraditório. Não existe. O mundo é uma unidade. O mundo é uma unidade. O mundo é uma coisa só. É porque é. Qualquer julgamento que nós fazemos pertence às considerações que nós ainda não resolvemos dentro de nós, aquilo que não foi possível ser conciliado. Bom, à medida então que o livro acabou, eu digo, olha, eu agora já entendo o que é essa paz. A proposta de se chamar o Arquétipo da Paz foi antes de escrever, antes de escrever o primeiro. Existia esse livro, O Arquétipo da Paz. Quando eu comecei, eu já sabia que ia escrever um livro propondo essa paz interior. E foi algo que, quando terminou, algo que disse, poxa, eu agora estou preparado para essa guerra interior. Tudo que externamente me atingir, eu vou saber que guarda ressonância com algo dentro de mim não resolvido. E está sendo fundamental. Eu consegui caminhar 2 milímetros, caminhei mais um pouquinho aí nessa jornada aí, longa, de necessidade de resolver essas questões internas. Quando eu digo isso, não pensem que eu estou me referindo a uma pessoa doente internamente, não. Aqui, o que eu vejo aqui, eu não acho que somos diferentes. Não vejo ninguém pior do que eu, nem melhor do que eu. Essas confusões internas são comuns. Todos nós temos. Eu não estou falando de nenhuma patologia interna. Não pense que essas contradições que eu estou dizendo que vocês têm, que é doentio, patológico. Não, é assim porque é assim. E nós vamos acomodando. E uma pessoa que atingiu essa pacificação interior sabe que mantém essas contradições. Apenas encontrou um sistema eficiente de equilíbrio. E pode atuar no mundo sem contribuir para o desequilíbrio de outras pessoas, né? Pode atuar no mundo de uma forma saudável. Até porque o mundo precisa ser visto de uma forma saudável, em que pese existir muita doença, mas a gente precisa enxergar o mundo de uma forma saudável. Há uma frase de Jung que eu gosto muito, eu não sei ela de cor, mas sei o significado dela, quando ele diz que ele, lendo sobre o Cristo, sobre Jesus, ele diz que ele pode perdoar os inimigos, ele pode visitar os doentes, ele pode ajudar uma pessoa pobre, ele pode dar comida a quem precisa, ele pode ajudar um mendigo. Mas o que acontece se você descobre, quando você descobre, que foi o que aconteceu comigo, que você é o mendigo, que você é o inimigo que precisa perdoar, que você é o pobre, que você é o doente que precisa ser visitado. Então, o que acontece quando você descobre que tudo aquilo que você pensava que tinha que fazer pelos outros se dá com você? É você que é o objeto, é você que é o mendigo, é você que é o doente, é você a pessoa que você tem que perdoar. O que acontece? O que acontece é que você começa a nascer ali que você nasce, porque eu considero que eu nasci a partir dessas reflexões. O nascimento não é o início da encarnação, não é o batismo, não é uma data especial, é quando você descobre que você é esse ser que precisa ser pacificado. Então, quando vocês lerem esse livro, ou quando lerem o Evangelho, vá lendo e se perguntando: como é que eu vou entender, quando é que eu vou entender que a paz é uma pessoa? E essa pessoa sou eu. Eu tenho que ser essa paz, não é? A paz não é uma situação externa. A paz é uma pessoa. O conceito de paz não é um conceito de sistema,
em equilíbrio, sistema e harmonia. A paz é uma pessoa, é um ser humano. Quem é esse ser humano? Você. Você é a paz e você deve começar a materializar isso. Internamente, sempre internamente, nunca externamente. Então, quando vocês lerem, vão se perguntando, quando é que eu vou alcançar isto? Não se julguem. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa amada. Não partam por aí, porque isso é enganoso. Não equilibrem assim. Feitos positivos, feitos negativos. Ah, uma coisa compensa a outra. Isso só serve para nos manter num sistema de fuga da necessidade de integrar habilidades. Eu vou fugir, porque eu vou estar compensando. E como nós temos uma tendência de autocompaixão, então está resolvido. Faça uma caridade que você anula um bocado de coisa errada que você fez. E isso não resolve. Então não se julguem. Você não é uma pessoa boa nem uma pessoa ruim. Você é um ser humano em processo de evolução. E todo julgamento para estabelecer quem está ganhando vai levar a que o outro lado vai ser esquecido. Se você esquecer, você vai esquecer de você mesmo. Entendo que a paz que Jesus oferece, ela é exigente. Ela é exigente. Ela não é uma passividade. Ela leva você a um estado de inquietação, como foi comigo, de inquietação, mas uma inquietação favorável. E talvez o principal ganho dessa inquietação é a inquietação é minha, não é do outro. Então, ao outro eu tenho que oferecer o melhor de mim. Porque em mim existe algo que precisa ser resolvido e que eu não posso ficar olhando para o mal do outro. Quem fica olhando para o mal do outro, esquece o próprio e aí não aprende. Então, o arquétipo da paz que Jesus a mim me fez sentir foi dizer, Adenauer, se conheça, se trabalhe, resolva o seu problema. Resolvendo o seu problema é um a menos. Né? É um a menos. Né? Resolva o seu problema. Enquanto você está ajudando as pessoas a conquistar a paz externa ou até interna dos outros, se é que você tem essa competência, resolva a sua paz interior. Então, essas foram as minhas reflexões. Muita paz.